Seja bem-vinda, bem-vindo à casa de Nossa Senhora da Piedade, a padroeira do estado de Minas Gerais. Menor basílica do mundo, 1746 metros. Vir a esta casa, poder ter acesso a ela, por exemplo, através agora deste nosso momento. Vinde, Espírito Santo, pela poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Pois bem, a solenidade da Sagrada Família. Vamos entender o que é este mistério, porque é tão importante celebrá-lo no Natal. As leituras previstas para esta solenidade, livro do Sirácida ou Eclesiástico, capítulo 3, versículos 3 a 7, versículos 14 a 17. O salmo é o Salmo 127, que fala da felicidade de uma família que é abençoada pelo Senhor. Segunda leitura, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Quais são os nossos deveres de Estado em sendo famílias cristãs? Colossenses 3, versículo 12 a 21. E o Evangelho, Lucas 2, versículos 22 a 40. Vamos então começar a nossa aventura nas Escrituras. Primeiro, por que celebrar Sagrada Família? Esta família sagrada, separada para Deus. Porque entender a Sagrada Família é estar no coração do mistério da encarnação do Verbo, de Deus que se fez um de nós, armou sua tenda entre nós, se encarnou. Junto com a Páscoa, o Natal, nós estamos diante do núcleo da fé cristã. A saber, Deus se encarnou. A palavra da vida, Deus unigênito voltado para o seio do Pai desde toda a eternidade, se fez carne, quis morar conosco e no seu amor até o fim, um amor que não retrocedeu, que foi até a loucura da cruz, experimentou a sua paixão para nos salvar. Então estes são os dois grandes mistérios em torno dos quais se articula o ano litúrgico. O Natal e a Páscoa. E celebrar a Sagrada Família, adentrando este primeiro mistério da encarnação do Verbo, temos que ir à carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 19, assim assevera o apóstolo: não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e familiares de Deus. Se alguém tem a impressão de que as coisas de Deus lhe são estranhas, de que o sagrado não lhe pertence, que nós não temos o privilégio de sermos povo da aliança, pelo fato de não sermos judeus segundo o sangue, alguém que pense isso é desmentido pelo apóstolo das gentes. Nós somos concidadãos dos santos, todos membros da mesma família. Ganhamos uma cidadania divina. Fomos feitos membros da família de Deus. Aqui é a beleza desse mistério. Deus se fez nossa família em Cristo. Quis entender o que é ser homem, o que é ser filho, o que é ter uma mãe, o que é ter um pai. E nós, mediante este mistério, também nos tornamos membros da família de Deus. Porque o Cristo se fez nosso filho, fez-se ruios do anthropos, filho do homem, e nós também nos tornamos filhos de Deus, ruios tu teu. Entende? Ele se faz membro da nossa família humana, se irmana a nós, para que nós possamos nos fazer membros da família dele, da sua família divina. Somos feitos filhos no Filho. Então é isso que a gente está celebrando hoje, nessa solenidade. Deus quis se fazer família e fez de cada um de nós a sua família. Então, para ajudar a adentrar neste mistério, a primeira proposta é a primeira leitura, o livro de Yeshua ben Sirac, Jesus, filho de Sirácida, por isso daí o nome, né, na tradução da Bíblia da CNBB. O livro do Eclesiástico tem o esforço de conservar de modo atualizado
as tradições. Não é um livro escrito no hebraico, é um livro escrito no grego. Portanto, nós estamos dizendo de um contato profundo com a cultura helenista. Então, uma assimilação dos valores helênicos, tanto que é escrito em grego, mas ao mesmo tempo conservando as tradições, o núcleo do judaísmo, o antigo e o novo nesse livro, que é um grande desafio para as nossas famílias, hein? Como é que nós vamos manter nossos princípios, nossos valores? Vamos transmitir uma herança aos nossos filhos e ao mesmo tempo vamos nos atualizar. A palavra de Deus pode nos ajudar nisso. Como atualizar a verdade, os princípios com o WhatsApp, com redes sociais. E aí já vemos de cara por que o livro do Eclesiástico é escolhido. Porque a parte mais fácil, quando a gente, por exemplo, está concebendo uma criança, é o parto físico, embora doa. Muitas mulheres passam por dores atrozes na hora do parto. Mas a maior dor, o maior desafio será o partejar da educação. Porque a educação de um filho, cuidar de uma família, a concepção de um lar, que é muito mais do que uma casa, porque casa é estrutura física. Um lar, não. Um lar envolve uma série de outras coisas que não passa apenas pelo físico, que transcende ao físico. A constituição de um lar pressupõe suor, sangue e alma. Suor, sangue, vitalidade e alma, porque a casa é o lugar das tradições. Por isso a mesa é importante. Tempo para conversar é importante. Que os pais entendam que o maior tesouro que eles transmitem aos filhos são seus princípios, seus valores, é muito importante. Então é isso. Yeshua ben Sirak, filho do Sirácida, está transmitindo as tradições autênticas de Israel. E o que está aqui? Nesse capítulo 3, versículo 3. Um dos mandamentos da lei do Senhor. Honrar os pais. Honra Deus, versículo 3. Honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quem honra seu pai intercederá pelos pecados, evitará cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Núcleo do Código da Aliança, os 10 mandamentos, traz isso. É preciso honrar o pai, honrar os pais. Nossa cultura tem várias coisas positivas. Nosso senso de atualização, nossa consciência da diversidade. Mas algo nós estamos perdendo, a ideia de que a gente não tem que ficar inventando a roda. De que nós também temos um legado a transmitir aos nossos filhos, que é importante, que são valores nossos. Por isso é tão importante honrar o pai. Na Bíblia, honrar os pais é importante, porque o Deus de Israel, qual é o nome dele? Eu sou o Deus dos vossos pais. Então, sem honrar o que vem dos pais, não há encontro com Deus, não há vivência da fé sem isso. Por isso, honrar os pais é importante. Os filhos são uma bênção. O Salmo canta isso. Os filhos são a bênção do Senhor. O fruto das entranhas, sua dádiva. Então, os filhos são uma bênção. Então, por que o pai e a mãe devem ser honrados? Porque os filhos são uma bênção. Inclusive a bênção que jamais foi revogada no livro do Gênesis. Crescei, multiplicai-vos, enchei a terra. A bênção da fecundidade, que vai sendo renovada nas alianças com os patriarcas e com as matriarcas. Mas quando um filho é desobediente, ele desmente Deus, entende? Que o filho é uma bênção. Ele é um sinal da graça de Deus, que é quem garante a fecundidade, quem concede a descendência. Então, quando um filho desonra o pai e a mãe, ele está desmentindo Deus. Ao invés de ele ser uma bênção, ele se torna uma maldição. Por isso, na Bíblia, se abomina que um filho desonre o pai. Quem honra o pai, adquire crédito diante de Deus. A Bíblia vai dizer, o Eclesiástico também, que quem cuida e honra o pai tem os seus pecados perdoados. Então, olha que coisa profunda. Temos que meditar nessa palavra. Quando nós honramos nosso pai e nossa mãe,
nós nos tornamos credores de Deus. Deus, em sua bondade e misericórdia, Ele, aliás, se torna o nosso credor, se dispõe a nos conceder as graças de que precisamos e se dispõe a nos ouvir. Quem honra o Pai intercede pelos seus pecados, evita cair neles e será ouvido na oração cotidiana. Versículo 15. Mesmo que o seu pai esteja perdendo a lucidez, ser tolerante com ele. Versículo anterior. Ampara-o na velhice, não lhe cause desgosto enquanto vive, porque a ajuda prestada ao teu pai não será esquecida, mas será plantada no lugar dos teus pecados. Então, Deus é o eterno, Ele nunca se esquece, não dorme, não cochila, então Ele está atento. Quando alguém honra o seu pai e a sua mãe, honra o seu lar, Deus escuta, Deus se torna credor e jamais esquece. Deus não se esquece, confirma a bênção. O texto então, minha irmã, meu irmão, ele fala de uma justiça que deve estar presente nos nossos lares, uma justiça, uma harmonia. Nossos lares têm que ser locais de justiça, lugar de harmonia. É a harmonia, a justiça que vem quando em nossos lares se ecoa a vontade de Deus. E aí quando essa harmonia existe, Salmo 127, se experimenta o consolo. Feliz és tu se temes o Senhor e trilha os seus caminhos. Hás de viver do trabalho de sua mão. Mas o Senhor irá abençoar, porque o trabalho sem Deus é inútil. O que adianta se afadigar para correr atrás do pão que Deus concede aos seus amados enquanto dormem? Lembra o Salmo. Hás de viver do trabalho de tua mão, serás feliz. A felicidade que é uma consequência do cumprimento dos mandamentos. Serás feliz, tudo irá bem. A esposa se torna uma videira bem fecunda. A videira que é um símbolo de Israel, a esposa se enche de frutos no coração do lar. Os filhos se tornam rebentos de oliveira. É muito belo ver como os rebentos vão trazendo a força do fruto ao redor da sua mesa. Assim é abençoado todo homem que teme o Senhor. Então a harmonia familiar, o cumprimento dos desígnios divinos traz a felicidade, a justiça no âmbito familiar. Reze isso nessa hora. Qual é a justiça? O dever que te cabe como esposo, como esposa, como filho. Quais são seus deveres de Estado? Como é que o Senhor te convida a dar glória a Ele, honrando o seu compromisso de pai, de mãe, de filho, de filha? Porque assim serás feliz e tudo irá bem. Voltando ao Sirasta, versículo 16, se diz que a ajuda prestada ao Pai não é esquecida, mas é plantada no lugar dos pecados. Aqui, olha que coisa interessante, não? A justiça, a obediência aos desígnios de Deus é entendido como um cultivo, cultivar. O cultivo que tem que ser feito da vontade de Deus dentro da nossa vida. A sua casa é um lugar onde germina a vontade de Deus? A justiça divina? A Sotzedaká? E aí, quando somos justos e nossa casa se cumpre os mandamentos de Deus, quando honramos o nosso pai e nossa mãe, isso é plantar no lugar dos nossos pecados. Deus arranca os pecados, desconsidera-os e fica no lugar a árvore, o fruto da justiça. E aqui eu me lembro de um trecho de Irmãos Karamazov, Dostoiévski, quando ele diz: o amor é um tesouro inestimável. Em troca do amor, nós podemos adquirir o mundo inteiro e resgatar não apenas os nossos pecados, mas os dos outros. Repetindo, o amor é um tesouro inestimável. Em troca, podemos adquirir o mundo inteiro e resgatar não só os nossos pecados, mas os dos outros. Tem isso, o amor dentro do ambiente familiar, o amor que um filho tem para com seu pai, às vezes até na velhice, quando o pai e a mãe estão perdendo a lucidez, como é difícil cuidar de um enfermo, pelas dificuldades próprias,
às vezes da demência, da impaciência, até da própria violência. Mas quem honra o seu pai e sua mãe nesse momento, tem um amor, e com esse amor poderia adquirir o mundo inteiro. O amor é um tesouro valiosíssimo. E inclusive este amor lhe possibilitará resgatar não apenas os seus pecados, mas os dos outros. O amor de Deus agindo em nós nos dá a possibilidade de resgatarmos a nossa vida, resgatarmos da dívida a que estaríamos submetidos por nossos pecados. O amor é resgate, o amor salva. O amor salva. A honra aqui tem que ser entendida muito mais do que uma exigência legal, exterior. Não é uma obediência cega. Há momentos certamente que nossa relação com os nossos pais teremos que ter uma palavra mais firme. O próprio Jesus diz no Evangelho que há momentos em que os nossos pais têm decisão e que a gente tem que ir numa direção oposta. Deixa seu pai, deixa sua mãe. Então não é uma questão de uma exigência legal, uma obediência cega. Não é uma moral burguesa, onde tem muita gente que diz que é defensor da família, mas tem uma segunda esposa, que diz que é defensor da família, mas faz da vida da nora um inferno, que diz que é defensor dos bons costumes, mas é um péssimo cunhado, uma péssima cunhada que fica enchendo o saco. Não é uma questão exterior, legalista, mas é cumprir os mandamentos, porque a plenitude dos mandamentos é o amor. Isso. Os mandamentos são cuidado, são uma instrução da parte de Deus, uma ordem de vida que nos encaminha para o amor. Aí nós vamos entender aqui a segunda leitura. Segunda leitura da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos 12 a 21. Precisamente referindo aqui ao versículo 12, portanto, como eleitos de Deus, como santos e amados, vestivos com sentimentos de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportai-vos uns aos outros, e se um tiver motivo de queixa contra o outro, perdoai-vos mutuamente, como o Senhor vos perdoou. Fazei assim também vós, sobretudo revesti-vos do amor, que é o vínculo da perfeição. O amor que é a plenitude dos mandamentos, o amor que é o sentido oculto por detrás da lei. Honrar um pai e uma mãe significa amá-los. O amor é o vínculo da perfeição. Nós não somos perfeitos. Nossos pais não foram perfeitos. E se você quer ser um pai e uma mãe perfeito, tenha uma certeza, você vai errar terrivelmente. Todos nós, em algum momento da vida, vamos deitar a cabeça no divã ou vamos nos sentar numa mesa de bar para falar mal do nosso pai e da nossa mãe. Falamos mal do nosso pai, segundo Freud, complexo de Édipo. Falamos mal da nossa mãe, segundo Lacan. A mãe que é esse objeto de realização e plenitude inalcançável. Isso é natural. Vamos falhar terrivelmente. No entanto, para além de nossas interdições e de nossos avessos, das faltas dos nossos pais e da que nós temos e cometemos quando somos pais, temos que nos vestir de sentimentos. Incorporar certas qualidades, certas virtudes. Na obediência diária, lembra o apóstolo Paulo, obediência diária, inclusive no perdão, porque Deus nos perdoou, nos suportando. Há momentos em que a gente tem que suportar, que é assim que Deus nos ama, lembra Dostoiévski, com o nosso pecado, no nosso pecado, Ele nos suporta, é misericordioso conosco, assim, com a maneira com a qual nós somos suportados, devemos suportar dentro de casa. A maneira com a qual somos perdoados, temos que perdoar. E às vezes a dificuldade de perdoar dentro do ambiente familiar é porque a falha do outro, às vezes a nossa falha, faz derreter o castelo da Frozen. Faz a gente ter que se refazer dos cacos, daquela imagem idealizada que a gente tinha da nossa família e do nosso lar. Suportar. Incorporar sentimentos, qualidades, compaixão, bondade, humildade. O humilde vence tudo com amor. Lembra São João da Cruz? Temos que ter humildade. Às vezes a gente quer se afirmar o próprio ponto de vista. Lembra Rubem Alves? O amor não tem a ver com falar bonito. O amor pressupõe escutar bonito. Na família não só falar, mas escutar.
Tem hora que a gente quer falar, quer mandar mensagem no WhatsApp, e aí termina se desentendendo. Ninguém se escuta e começa a gritaria. Não, escutar, a humildade de escutar. O amor pressupõe quem escuta bonito, não apenas quem quer afirmar o próprio ponto de vista. Reze isso na sua vida hoje. Escutar mais dentro do ambiente familiar. Revestir-se dos sentimentos que são os atributos divinos. Deus é manso, Deus é compassivo, Deus é humilíssimo. Assim nós vamos nos revestindo dos sentimentos divinos de Deus. Encontramos o amor. O amor é o vínculo da perfeição. O amor é o vínculo da perfeição. E aqui a gente se lembra do que diz Santa Teresa d'Ávila, quando ela coloca assim: a caridade perfeita, a charisma, o amor perfeito, consiste em suportar os defeitos dos outros e não se escandalizar com as suas faltas. O amor perfeito não é dar coisas de nós, não é ficar vomitando regras sobre os nossos familiares. O amor perfeito, lembra Teresa d'Ávila, consiste em suportar os defeitos dos outros. Tem defeitos que a gente tem que suportar e até nos ajudam na nossa convivência para que a gente se aquilate, se purifique e não nos escandalizarmos dos defeitos dos outros, das suas faltas. Porque quando a gente se escandaliza demais com os outros, meu Deus, mas olha só, é ela que está atrapalhando a nossa família. Se não fosse ela, se não fosse fulano, ciclano, beltrano. Quando a gente se escandaliza dos outros, significa que a gente ainda não está tendo tempo para ocupar-se consigo mesmo. Estamos filtrando a mosca, deixando passar o camelo. Estamos vendo o cisco no olho do outro, desescandalizando dentro da família. A culpa é dela, olha o que está acontecendo, está nos destruindo, vai nos roubar. E esquecendo de olhar para as nossas próprias faltas, aquilo que diz respeito a nós e que pode estar sendo um rasgo no tecido familiar. Um rasgo no tecido familiar. E aí, vamos ao versículo 18. No versículo 18 se diz que as mulheres devem ser solícitas aos seus maridos, como convém no Senhor. A solicitude, uma dedicação. Alguns até traduzem como submissão. Hipotassestai. Mas não é submissão no sentido de deixar que o homem tenha um ato de violência. Não, isso é crime. Mas do ponto de vista de um feminino que se dedica com um serviço, do feminino que pega as suas capacidades, as suas intuições e que se coloca diante do esposo, como convém no Senhor. Ver no Senhor o Cristo sendo servido. É isso. Não é para legitimar de maneira nenhuma nenhum tipo de crime, de violência doméstica, considerando que o Brasil é um dos países que tem números vergonhosos do ponto de vista da violência familiar. Não é isso. É a docilidade, a dedicação, a solicitude, o serviço, entendendo que no esposo está o Cristo. Aí sim, uma devoção nessa perspectiva. Não é devoção de expectativa não, viu? Que aí acha que o esposo é a vida, aí quando o esposo decepciona, meu mundo caiu. Vai cantar aí como a Maísa. Não. É ver no esposo o Cristo. E a ele servir o Cristo. Servir é reinar. Lembra os sábios de Jerusalém a Salomão. Quem não vive para servir, não serve para viver. A esposa deve ter atos de serviço para com seu marido. E do mesmo modo o marido. O marido deve amar a esposa com amor ágape, esquecer de si, perder-se nela. Como Cristo amou a igreja, vai lembrar o apóstolo Paulo também, em outra deuteropaulina. O que é isso? Tanto no amor do esposo para com a esposa, há uma vivência do mistério pascal do Cristo, que vive e se oferece. O Cristo servo, o Cristo que se entrega. Os filhos devem obedecer aos pais. A obediência aqui não é um autoritarismo, mas é porque os pais chegaram antes, então eles vão ajudar os filhos com a sua instrução, sobretudo com o seu exemplo.
o seu exemplo, a não perderem tempo, gastar energia nos locais errados. E os pais também têm que tomar cuidado para não intimidar os seus filhos, para não punirem nos filhos as próprias imperfeições, para não querer que os filhos realizem aquilo que eles não deram conta de realizar quando tinham a idade dos filhos. Não é sobre fazer dos filhos um depósito das próprias frustrações, porque senão os filhos vão desanimar. Olha que palavra atual. Tem pai que desanima o filho porque cobra e exige demais. Não exige o que é necessário, mas a partir das próprias faltas. E aí vamos ao Evangelho. Lucas 2. A Sagrada Família unida num só coração, pelo vínculo da perfeição que é o amor, vai ao templo. A Sagrada Família vai ao templo. O templo que é o lugar da consagração. Todo primogênito pertence ao Senhor, ele será resgatado, consagrado ao Senhor. O templo, vão ao templo, a Sagrada Família, para cumprir os desígnios da lei, assim diz a lei de Moisés. Versículo 22 do Evangelho. Toda família tem que ser consagrada a Cristo, você tem que consagrar sua família a Cristo, tem que estar disponível toda a família, eu e minha casa serviremos ao Senhor para cumprir-se os desígnios de Deus, e porque no templo a família se recorda da sua vocação. Qual que é o chamado da sua família? Qual que é a vocação dela? Para além dos seus bens, para além da herança, para além da casa bonita, qual é o chamado da sua família? Recorde a sua família. Hoje é o momento de solenidade da Sagrada Família, sobre a que vocês são chamados a realizarem entre vocês mesmos, no bairro, na comunidade de fé, em toda a sociedade, na obediência diária e cotidiana do amor. Que o Espírito Santo fecunde no seu coração os melhores propósitos a partir dessa Lexio Divina, transformando em contemplação, em ação de graças, em oração, em bons propósitos, aquilo que Ele te inspirar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Sagrada Família de Nazaré, desça sobre cada um de vós a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém. Ânimo, que todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Ide em paz, e que o Senhor sempre vos acompanhe.